Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos resolver exercícios sobre comprimento de circunferência. Então, primeiro exercício na tela para vocês. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelos e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais. Então aí está o desenho dessa pista, né? Se os atletas partirem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? E aí tem as alternativas. Qual é a raia que ele vai estar beneficiado? Então vamos supor o seguinte. Então eu tenho aqui, fiz um esqueminha para vocês. Tenho 8 raias aqui, desenhei 3, tá? Tenho 8 raias. Aí todas dão a volta nessa pista, que é formada por círculo aqui, então semicírculo, metade para cá, e retas paralelas aqui e aqui em cima, aqui embaixo e aqui em cima. Ok. Se esse corredor aqui, vamos na raia 1, lembre que a raia é numerada de dentro para fora, tá bom? Então, a raia 1, a raia 2, a raia 3, até a raia 8, totalizando 9 metros de largura no total, até a última raia. Esse corredor 1, se ele der uma volta inteira na pista, esse corredor 2 der uma volta inteira na pista, eles vão andar a mesma quantidade? É isso que você tem que pensar aqui. Eles estão partindo do mesmo ponto. Observe só, a fórmula de comprimento da circunferência depende de quem? Depende do raio. Se esse corredor 1 está mais perto desse centro, significa que o raio da pista, para ele é menor. Então, se o raio é menor, significa que o comprimento da circunferência que ele está percorrendo é menor, porque quanto menor o raio, menor o comprimento da circunferência. E aí eu vou para o corredor 2 aqui, Corredor 2. O corredor 2, eu aumentei o raio. Então, o raio está aumentando. Se está aumentando esse raio aqui, o que está acontecendo com esse valor? Está aumentando tudo. Então, o comprimento da circunferência também vai aumentar. Ou seja, se eles partirem do mesmo ponto, quem está sendo privilegiado? O corredor 1, porque o raio de circunferência que ele faz é menor, consequentemente, o comprimento é menor. Então, beneficiado está sendo o corredor 1. Tá bom? Isso a gente encontra na letra A, porque ele está mais perto do centro. O que acontece para não ter esse benefício quem está na raia 1? Eles largam de posições diferentes, né? O primeiro larga mais para trás, o segundo um pouquinho menos, o terceiro um pouquinho menos, o quarto um pouquinho menos, e assim por diante, para tirar esse benefício. Já ocorreu erros em provas anteriores de não ter a marcação correta da largada desses corredores e a prova não ter o resultado efetivo dela, tá? Então, o corredor 1 tem a vantagem, isso está na letra A. Exercício 2, a gente tem o seguinte: o comprimento de uma circunferência de 60 π centímetros, se ele aumentar para 72 π centímetros, o raio dessa circunferência aumentará em quantos centímetros? Eu tinha uma circunferência inicial de 60, ela foi lá e aumentou para 72. Está tudo em função do π aqui. Quanto que o raio aumenta? Então, vamos tentar entender. Na primeira situação, eu tenho o seguinte: o comprimento inicial é igual a 2πr inicial. O meu comprimento inicial é 60 π. Então, 60 π é igual a 2πr inicial. Por isso que eu estou colocando um errinho aí. O
Quero achar o valor do R. Passa esse dividindo. Então, vai ficar assim. O R inicial é igual a 60π dividido por 2π. Olha só porque o exercício deixou em função de π, para a gente poder cancelar ele. 60 dividido por 2, 30. Então, quer dizer que o raio inicial era de 30 centímetros. Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora para achar o raio final. Então, o comprimento final é igual a 2πr final. 72π é igual a 2πr final. Passa o 2π dividindo, r final é igual a 72π dividido por 2π. Corta esses π's novamente, olha lá, de cima e de baixo, e faz a divisãozinha. 72 dividido por 2 dá 36 centímetros. A pergunta é, quanto que aumentou esse raio? Quanto variou? Então, vamos chamar aqui o delta raio. O delta raio é a variação, é o quanto ele aumentou, né? É o 36 tirando o 30. É o final tirando o inicial. Então, ele aumentou 6 centímetros. E isso a gente encontra na alternativa C. Ok? No exercício 3, as correias transportadoras são muito utilizadas na construção e na indústria. Elas são constituídas, feitas, de borracha e acionadas por cilindros metálicos, como mostra a figura abaixo. Se o cilindro de uma correia transportadora possui 10 centímetros e realiza 15 RPM, rotações por minuto, qual a distância percorrida por um objeto sobre ela em 1 minuto? Considere π igual a 3,14. Então, a gente tem várias informações aí. A gente tem que pensar, então, num objeto deslocando em cima de uma esteira que tem um cilindro de 10 centímetros de raio, tá bom? Vamos lá. Esse cilindro, ele gira 15 vezes por minuto. Então, em uma volta, RPM, rotações por minuto, significa que em 1 minuto ele dá 15 voltas. Ou seja, significa que o comprimento desse cilindro aqui, o objeto é deslocado 15 vezes esse comprimento em 1 minuto. Conforme isso aqui gira, o objeto que está aqui em cima caminha. Então, se esse comprimento, por exemplo, for 5 metros, por exemplo, o objeto, quando ele completar um giro, ele vai deslocar 5 metros na esteira. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, achar o comprimento da circunferência, e esse comprimento vai ser deslocado 15 vezes por minuto. Então, vou multiplicar por 15 para saber quanto esse objeto anda em 1 minuto. Então, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Bom, ele pediu para usar o π 3,14, então dessa vez não tem como escapar da conta, tá? E o r é 10, tá? Já foi dado no exercício. Então a gente tem o seguinte: 2 vezes 3,14 vezes 10. C é igual... Bom, multiplicar por 10 aqui é pegar o 3,14 e fazer ele virar 31,4. E multiplicar por 2 é dobrar, né? Então 31,4... vai virar 62,8. Então, vai dar 62,8 centímetros de comprimento, tá bom? Ficou na dúvida? Faz a continha à parte, não tem problema nenhum. Ok, isso daqui é o comprimento da circunferência. Então, quando ela dá uma volta, o objeto que está aqui em cima desloca isso, 62,8. Só que em 1 minuto, ela não dá uma volta, ela dá 15 voltas. Então, a distância do objeto, a distância que ele anda, vou chamar dista, vai ser o comprimento vezes a frequência. Olha aí. O comprimento a gente descobriu que é 62,8. A frequência, o exercício deu que é 15. São 15 rotações em 1 minuto. 62,8 vezes 15 dá certinho
942 centímetros, ok? Quando você olha as alternativas, elas estão todas em metro. Para passar de metro para centímetro, o que a gente faz com o valor? De centímetro para metro, eu estou saindo de uma medida pequena, indo para uma medida grande. Então, essa medida tem que ser usada menos vezes. Então, eu tenho que dividir de centímetros para metros, são 2 casas. Desloca a vírgula 2 casas para trás. 1, 2. Então, a vírgula vem para cá. Então, 942 centímetros é a mesma coisa que 9,42 metros, ok? O que eu fiz com o número? Dividi por 100, né? Desloquei a vírgula 2 casas para a esquerda. Dividi por 100. 9,2 metros a gente encontra na alternativa B. Então, assinale a sua alternativa aí, ok? No último exercício de hoje, a gente tem um exercício do Enem. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas às linhas do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião, saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, descontando-se as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente quantas horas? Então, ele me deu o raio da Terra, me deu a velocidade média desse avião e ele quer saber o tempo. Bom, eles estão em pontos diametralmente opostos. O que significa isso? Se Quito está de um lado do globo terrestre, no seu oposto exatamente do outro lado do globo terrestre, está Singapura, tá? Oposto com ele, considerando o centro da Terra como o ponto de referência, onde está o eixo, tá? Então, cada uma de um lado. Ou seja, um avião que sair de Quito e for até Singapura, significa que ele vai dar a volta no globo terrestre. Então, ele vai andar quanto da Terra, né? O aviãozinho. Ele vai andar meia circunferência. Então, quanto ele vai percorrer é meia circunferência. Então, veja só. Eu quero descobrir o tempo. Eu tenho a velocidade. Eu preciso descobrir o deslocamento. Não é isso? Ok? Eu preciso saber quanto ele deslocou. Porque velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Né? ΔS é o deslocamento. Eu só consigo descobrir, eu sei a velocidade, que é 800. Eu quero descobrir o tempo, eu preciso descobrir o deslocamento. E o deslocamento é meia terra que ele vai andar. Então, preciso saber quanto é essa terra toda aqui, essa metade da nossa terra que ele vai andar. E para descobrir isso, ele me deu o raio. Então, eu vou usar a fórmula do comprimento da circunferência. Então, considerando que a Terra é uma esfera, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Ok? O exercício não falou para usar o lugar do π, mas nós vamos ter que pôr aqui, né? O 3,14. Então, vamos fazer o seguinte, vai ficar assim, ó, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. O raio que é 6.370. Agora, tem um porém. Se eu fizer essa conta toda aqui, vamos pensar comigo. Eu vou deslocar o quanto? Eu vou dar uma volta completa na Terra, porque isso daqui é o comprimento da circunferência toda. E eu não quero a Terra toda. Então, eu estou fazendo o que aqui? Eu tenho que dividir por 2 a minha fórmula. Ó. Então, eu não posso esquecer de dividir por 2 para achar o comprimento da meia Terra. E aí, ó, esse 2 com esse 2, eu já cancelo. Não preciso nem colocar na conta. E aí, aproximando aqui a conta, porque a gente não precisa ser tão preciso nessa hora, tá? Isso daqui vai dar aproximadamente 20.000. 20.000 o quê? Bom, meu raio está em quilômetros, então o comprimento também é quilômetros. 20.000 quilômetros é metade da Terra. Achamos, então, o nosso deslocamento. Vamos aqui na formulinha de física, então. Vamos lá, então. Velocidade média é 800. O ΔS é o comprimento da meia circunferência da Terra, que é 20.000.
O ΔT, que é o tempo, eu vou descobrir aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Esse ΔT está dividindo, passa para lá multiplicando. Esse 800 vai estar multiplicando, passa para cá dividindo. Então, vou inverter as posições. ΔT é igual a 20.000 dividido por 800. Ok? E aí, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. E aí eu vou ter 20 dividido por... Opa, 20? Aqui cortei um zero a mais, né? 20 não, aqui esse zero está valendo. 200, ó. 200 dividido por 8. Então, 200 dividido por 8, isso daqui dá 25. 25 o quê? Se a minha velocidade é quilômetro por hora, eu achei o tempo, então meu tempo sai 25 horas. Isso a gente encontra na alternativa C. Então, por hoje é só. Valeu, galera. Até a próxima. Deixe o seu like, se inscreve no canal.